despertou como um homem que é despertado do seu, do seu sono. Quando você está dormindo, olha só, você está dormindo, você já sentiu assim que está dormindo, é alguém deu uma catucada aqui, aí tu acorda, tu olha, não tem ninguém, alguém já teve essa sensação assim, né? É o anjo do Senhor te despertando para alguma coisa. É assim, e me disse, o que vês? E eu respondi, olho, e eis que vejo um candelabro todo de ouro, com seu depósito de azeite, e as suas 7 lâmpadas em cima do candelabro, e 7 tubos para as lâmpadas que estão em cima dele, e junto dele 2 oliveiras, uma à direita e a outra à esquerda. Prossegui e falei, dizendo àquele anjo que falava comigo, o que são esses 7? O que são esses, meu Senhor? E o anjo que falava comigo respondeu e me disse, não sabes tu o que são estes? E eu disse, não, meu Senhor. Então respondeu e falou dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, que é dita, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel será reduzido, e uma planície te tirará a pedra angular, com aclamações, graça, graça a ela. E veio a palavra do Senhor a mim dizendo, as mãos de Zorobabel lançarão os alicerces desta casa, também as suas mãos a acabarão, e conhecereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Amém, irmão? Vamos criança poderosa a palavra do Senhor. Então dá a melhor salva de palmas que você já deu nessa noite, bem forte para a palavra de Deus. Isso, glorifica Ele mesmo, aplaude a palavra do Senhor, senta glorificando e exaltando o nome do Senhor. Olha só, preste atenção aqui que é rápido. Nós estamos lendo aqui o capítulo 4 de Zacarias. Deus deu 8 visões para Zacarias. E a partir do capítulo 4, fala da 5ª visão, que é Deus mostrou a ele um candelabro. Você sabe o que é um candelabro, né? Era uma peça que ficava dentro do lugar santo, aonde o sacerdote tinha que todos os dias entrar e colocar azeite, né? Tinha 3 e uma central bem alta, mais 3, 7 pontas. Então o sacerdote vinha, colocava o azeite, aí acendia, e o candelabro ele tinha a função de iluminar a parte que era do lugar santo dentro do tabernáculo, né? Aí preste atenção aqui numa coisa, olha só. Nós estamos falando de um período pós-exílio. O povo havia passado 70 anos dentro do cativeiro. Aí eles retornaram através de Ciro, né? Deus fez uma promessa lá em Isaías no capítulo 45 que ia na frente de Ciro, que ia abrir as portas, que ia devolver os tesouros, ia colocar na mão deles tesouros, né? E através de Ciro, essa profecia se cumpriu. Deus permitiu, Ciro devolveu a parte do tesouro que foi levada por Nabucodonosor quando ele saqueou Jerusalém, queimou a cidade, destruiu o templo. 70 anos depois que Nabucodonosor fez isso, Ciro assinou um decreto, permitiu o povo retornar para Jerusalém. Aí eles levaram parte do tesouro, levaram os utensílios da casa de Deus que havia sido levado por Nabucodonosor. Aí você imagina aqui comigo uma coisa, olha só. O que é mais fácil? Você comprar um terreno, né? Quando você olha assim para o terreno, aí você planeja montar uma casa, né? Alguma coisa. Aí você fica naquela expectativa, como que vai ser? Ou é mais fácil, o que é mais fácil? Você comprar um terreno, montar, ou você destruir alguma coisa, tirar o entulho todinho daquilo que foi destruído e recomeçar uma construção? O que é mais fácil? Começar uma construção ou reconstruir? Começar uma construção, né? Porque o reconstruir exige de você o quê? Limpar o terreno, tirar os entulhos,
né? E dá um trabalho tremendo, né, irmão? Você vê, né, tudo aquilo quebrado, que foi destruído. Então aquilo ali causa um impacto muito forte. Aí você imagina, o povo estava ali. Zorobabel era um descendente de Davi, que agora havia se tornado governador de Judá, tentando reconstruir uma cidade toda destruída, o templo todo destruído. Olha só, Nabucodonosor destruiu tudo. Aí eles começaram a se lembrar do templo de Salomão. Você imagina, olha só, no templo de Salomão tinha um rei. Olha só, eles tinham um rei, eles tinham homens trabalhando assim para a construção do templo. Eram muitos homens, tiveram ajuda do rei Irão, tiveram ajuda de vários reis que enviaram madeira, enviaram ouro, enviaram coisas preciosas para Salomão construir o templo, perdão. E agora eles estão ali tentando reconstruir o templo e não tem ajuda de ninguém. Hein? Meu Deus. Ninguém. Imagina, o povo está tudo destruído. Pouquinho da nação que voltou junto com Zorobabel estão tentando reconstruir, mas não tem ajuda financeira, não tem ajuda de ninguém. E os estrangeiros que habitavam em Jerusalém naquela época ainda começaram a espalhar por outros reis que haviam, né, do lado oposto de Jerusalém. Eles começaram a dizer: olha, os israelitas estão lá construindo o templo, vão vão fazer uma rebelião. Então os reis começaram a impedir o crescimento da cidade, impedir o crescimento da obra de Zorobabel. Quem está entendendo, glorifica a Deus nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Você vê que a gente começa a fazer uma obra para Deus, né? Você começa a fazer um movimento na tua casa para o nome do Senhor ser glorificado. Logo vai aparecer quem? Os opositores. Ó, é impressionante. Você está em casa, cheio de problema, não aparece nada para te impedir para você sair de casa. Mas se você decidir, vou para a igreja, aparece de tudo. Bate desânimo, bate cansaço, bate guerra espiritual, começa a dar dor daqui, dor de cabeça, começa a dar um monte de coisa. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que você vai para a casa do Senhor e você vai ser tratado pelo Espírito, vai ser fortalecido pelo Espírito, e aquela obra que estava parada, aquilo que estava destruído vai ser consertado. Glória a Deus, aleluia. Não dá para entender? Aleluia. Zorobabel era um governador que estava o que agora, irmão? Desanimado. O cara está desanimado. Aleluia. Não te ajuda de ninguém. Tudo destruído, o templo destruído, a cidade destruída. Imagina, o cara é um governador olhando para tudo destruído, não tem ajuda de ninguém. A navassúbia, a navácia. Você crê nisso nessa noite? Eu não sei o que está parado na tua vida. Eu não sei qual foi a obra que começou, que foi destruído, mas você quer que Deus hoje vai reconstruir algo aqui na tua vida? Que hoje não vai ser nem por força, nem por violência, vai ser pelo Espírito. Aleluia, Jesus. Olha só, preste atenção aqui, que é rápido. Aí a Bíblia vai dizer que agora Deus vai dar uma visão para o profeta Zacarias. Zorobabel tinha do lado dele o sumo sacerdote Josué, tinha o profeta Zacarias e tinha o profeta Ageu. Logo depois se juntaram com ele o Esdras, né, que foi parte da reconstrução, junto com Neemias, da reconstrução do muro. Mas nós estamos falando da reconstrução do templo. Né? Você vê que a cidade estava destruída, não tinha muro, mas a primeira coisa que era necessário ser construída era o quê? O templo. Por quê? Porque a presença de Deus, ela precisa, irmão. A tua casa pode estar destruída, a tua vida pode estar destruída, pode estar tudo destruído na tua vida, mas aonde Jesus chega, o negócio acontece. Aleluia. Aqui, o templo estava destruído, a cidade estava destruída, mas a primeira coisa que eles começaram a reconstruir foi o templo. A navassúbia, a nava. Quem está entendendo? Glorifica a Deus. Glória a Deus, aleluia. Olha só, presta atenção. Aí a Bíblia vai dizer que Deus vai dar uma visão para o profeta Zacarias, para incitar o governador Zorobabel a continuar a construção. Ele queria parar, estava desanimado. Não bate uma neura de vez em quando em nós? Hein? Dá vontade de parar, bate desânimo, bate depressão, bate um monte de coisa, né?
Você olha assim, às vezes tu olha e fala, minha vida financeira está destruída, meu casamento está destruído, já perdi tudo, meus filhos, já perdi um monte de coisa. A vontade que a gente tem é de parar. Bate desânimo, bate depressão, bate um monte de coisa. O cara está governando uma cidade toda destruída, não tem ajuda de ninguém. Aí começa ainda os opressores se levantar para impedir. Ele ficou anos impedido de fazer a obra dentro de Jerusalém, Zorobabel. Aí Deus levanta o profeta Zacarias e manda dizer para ele assim, primeiro dá uma visão. Primeiro ele dá uma visão do candelabro com duas oliveiras, um do lado e outra do outro. A oliveira produz o quê? Azeite. Produz azeitona, né? Aí a azeitona pisada, ela vira o quê? O azeite. Então Deus estava dizendo, aí manda dizer para Zorobabel, não vai ser por força e nem vai ser por violência, vai ser pelo meu Deus, aleluia. Quando a gente fala de força, você imagina o quê? Deus falou, não vai ser por força, você imagina o quê? O exército, um cara forte, né? Então Deus estava dizendo para Zorobabel que Salomão tinha um exército forte. Salomão tinha homens do lado dele. Salomão tinha rei Irão que mandou um monte de madeira boa, mandou um monte de coisa boa para Salomão. Salomão teve um reinado seguido de Davi, abençoado por Deus. Era um reinado próspero. E o camarada agora está dentro de um reinado que não tinha nada. Mas Deus está dizendo para ele que não vai ser por força humana. Aleluia. A ajuda que vai vir do céu não vai ser do homem. Aleluia. Está entendendo? Deus deu a visão do candelabro com as duas oliveiras, dizendo para ele que a ajuda ia ser do Espírito. O azeite simboliza o Espírito. O azeite ia ser derramado que ia iluminar o candelabro e simboliza o Espírito. Nem por força, nem por violência, mas vai ser pelo Espírito. Está entendendo o negócio aqui hoje? Aleluia. Deus está dizendo que vai te ajudar. Não vai usar ninguém para te ajudar. Que a ajuda que está vindo é lá do céu. Quem vai te ajudar, quem vai reconstruir esse negócio, quem vai reconstruir a tua vida, quem vai reconstruir a tua história, quem vai refazer tudo que está parado, destruindo a tua vida é o Espírito Santo. Deus, aleluia. É obra do Espírito, não é obra do homem, é obra de Deus. Às vezes Deus permite a destruição, permite a briga, permite a contenda, a separação, permite a morte, permite tudo, para depois ser reconstruído pelo Espírito. Está dando para entender o negócio aqui hoje? A navaçuga é navácia. Você imagina, irmãos, 70 anos depois, o cara voltar para reconstruir a cidade, reconstruir o templo, e encontrar ainda tudo destruído, encontrar poucas pessoas, encontrar a falta de manutenção, falta de homens, falta de dinheiro, falta de tudo. Mas aí Deus entra e diz, não vai te faltar? Aleluia. Você crê nisso nessa noite? Você pode até não estar vendo, mas tem um movimento nos céus a teu favor na face da terra. Tem algo sendo movimentado. Olha, onde ele terminou de ler aqui, olha o que Deus mandou dizer para Zorobabel. Veio a minha palavra do Senhor. As mãos de Zorobabel lançarão os alicerces desta casa. Também as suas mãos acabarão. Deus está dizendo, tu vai começar e vai terminar. Aleluia, Jesus. Você crê nisso essa noite? Eu creio, meu Deus. Quando a gente começa a fazer um monte de coisa e não consegue terminar, Deus está dizendo, dessa vez vai ser diferente, porque vai ser pelo meu Espírito. Aleluia, Jesus. Vai começar e vai terminar. Glória a Deus. Glória. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. E diz assim, acabarão desta casa também as suas mãos acabarão, e conhecereis que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. As pessoas deviam olhar para Zorobabel e falar, cara não tem dinheiro, não tem um exército, não tem fama, não tem nada. Como é que ele vai reconstruir esse templo? Onde que ele vai tirar material? Da onde que ele vai fazer esse negócio funcionar? Deus está dizendo, coitado dele, não sabem de nada. A navaçuga é navácia.
Porque eu já estou enviando o socorro do céu. Aleluia. Já tem o socorro vindo do céu. O que tu começou, tu vai terminar. Porque a minha mão vai contigo nessa terra. Diz o Senhor. Glória, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero entrar no momento de oração.